Olá pessoal, bem-vindos ao curso Meta. Meu nome é Cleuso Norato e eu serei o seu professor nas videoaulas de informática para concurso. Pode chegar. Essa é a nossa primeira aula e nós vamos falar sobre noções básicas de microinformática. Vamos ver como esse assunto é abordado nos editais dos principais concursos. Esse é uma parte do edital do CEAP, concurso realizado em 2012. Reparem que o primeiro tópico abordado no assunto Noções de Informática fala sobre conceitos básicos. E o primeiro tópico é hardware, componentes, funções, dispositivos de armazenamento, de entrada e de saída de dados, memórias, mídias, barramentos, interfaces, conectores e uso de recursos. Esta também é parte do edital do concurso de INSS realizado em 2013. Repare que no quarto tópico nós temos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Como nós vimos nesses dois exemplos, conceitos básicos de microinformática é um assunto cobrado em praticamente todos os concursos, ou quase todos os concursos, que cobram informática no seu conteúdo. Vamos ver exatamente de que se trata esse tópico, noções básicas de microinformática. Nessa videoaula, as principais noções básicas de microinformática. Os conceitos básicos de um sistema de computação, o funcionamento do computador, falaremos sobre os equipamentos que compõem o computador e as principais características desses componentes. E, é claro, vamos ver também as questões de concursos relacionadas a esse assunto. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo, vamos ver como exemplo uma primeira questão em que aborda exatamente esses conceitos sobre microinformática. Esta questão foi cobrada pela CEPERJ para um concurso de assistente da Rio Previdência no ano passado. A questão diz o seguinte: entre os dispositivos utilizados na configuração dos microcomputadores, um pode ser utilizado na entrada no momento da leitura dos dados a serem processados, como também no momento da saída, no instante da gravação e armazenamento permanente dos dados. Um exemplo de dispositivo que se enquadra nesta categoria temos como alternativas A. Plotter, B. Mouse, C. Diskjet, D. Scanner e E. Pendrive. Nessa questão nós temos uma série de equipamentos que são alternativas para essa questão. E que conhecimento é necessário para poder respondê-la? Você deve conhecer os equipamentos, você deve saber qual é a funcionalidade, ou seja, para que serve cada um deles. E, é claro, você tem que conhecer características desses equipamentos para que isso possa ajudar você a decidir sobre a melhor escolha. Então, vamos ao nosso primeiro conteúdo. Classificação dos periféricos. Toda a primeira aula de informática nós aprendemos de que é formado o computador. O computador é formado por hardware e software, onde hardware é a parte física do computador, é o conjunto de dispositivos eletrônicos capazes de processar dados. E software é o conjunto de instruções lógicas a serem executadas por esses dispositivos, ou seja, é um conjunto de programas instalados no computador. Como nós podemos ver, hardware é um conjunto de peças que compõem o computador. E é exatamente em cima desse conjunto de peças que são realizadas, que são criadas, elaboradas as questões de noções básicas de microinformática. Vamos começar dividindo esse conjunto em mais duas partes, hardwares internos e hardwares externos. Vejamos o nosso material. Hardwares internos ou dispositivos internos são os equipamentos que ficam dentro do gabinete. O conjunto desses equipamentos é responsável por todo o processamento. Os hardwares externos, também chamados periféricos, ficam fora do gabinete.
Vamos estudá-los separadamente para entendermos a funcionalidade de cada um e assim podermos classificá-los. Para que possamos entender a funcionalidade dos periféricos, vamos entender um pouco como funciona o computador. Independente do trabalho que você esteja realizando, o computador ele recebe um conjunto de dados que é inserido pelos usuários. Após alguns comandos e com o auxílio de alguns softwares, o computador realiza o processamento. Após realizar esse processamento, o próprio computador faz com que essa informação saia do computador. Então repare nesse mecanismo. O usuário insere um conjunto de dados, o computador processa a informação e logo a seguir ele retorna para o meio externo a informação, ou seja, o dado processado. Então, nesse mecanismo nós temos os periféricos que auxiliam os usuários na entrada de dados e temos os periféricos que auxiliam o computador na saída da informação. Nós vamos classificar esses periféricos utilizados pelos usuários como periféricos somente de entrada. E os periféricos utilizados pelo computador na saída da informação, vamos classificar como periféricos somente de saída. Além dos periféricos de entrada e saída, temos ainda um outro grupo de periféricos que podem realizar as duas funções, dependendo do instante em que ocorre o processamento. Esses periféricos vamos classificar como periféricos de entrada e saída. Vamos a uns exemplos. Como exemplo de periféricos de entrada e saída, podemos citar as impressoras multifuncionais. São impressoras capazes de imprimir e também escanear. Impressoras que realizam múltiplas funções e que dentre elas temos a saída de informação ou a entrada de dados, são classificadas como periféricos de entrada e saída. Alguns monitores atuais possuem a tecnologia touchscreen, onde o usuário pode selecionar opções na tela, fazendo assim com que esse equipamento passe a funcionar como um periférico de entrada. Como os monitores também são responsáveis pela saída de imagens, esses equipamentos são classificados como periféricos de entrada e saída. Alguns equipamentos utilizados em rede, principalmente na comunicação com a internet, também são classificados como periféricos de entrada e saída, pois através deles a informação pode sair do seu computador para a rede e também é esse mesmo equipamento que fará com que essa informação chegue da rede para o seu computador. Equipamentos de armazenamento como pendrives, HDs e outros dispositivos regraváveis também são exemplos de periféricos de entrada e saída. Vejamos o exemplo de alguns periféricos. Somente de entrada. O teclado é usado na digitação e inserção de dados para o computador. O mouse é um dispositivo apontador, onde selecionamos as opções na tela através do clique. O scanner é um equipamento que digitaliza imagens e documentos, fazendo com que essa informação vá para dentro do computador. O microfone capta o som e coloca dentro do computador. A webcam é utilizada para captar imagens e inseri-las dentro do computador. Os leitores ópticos, assim como os leitores biométricos, fazem a leitura de códigos que são inseridos e autenticados dentro do computador. Como exemplo de periféricos somente de saída, nós temos os monitores, que fazem a saída das imagens processadas, as caixas acústicas ou caixas de som, responsável pela saída do som, as impressoras, que fazem com que os dados sejam impressos, e os projetores de imagem. Agora que conhecemos os periféricos e a sua funcionalidade, podemos responder a nossa primeira questão. A questão fala sobre um periférico que pode ser utilizado tanto na entrada como na saída de dados. Das alternativas a seguir, o único equipamento que se enquadra nessa classificação é o pendrive. Acertou quem escolheu a opção E, pendrive. Após a explicação, ficou bem fácil de responder essa questão. Vamos ver se você assimilou? Vamos a mais uma questão de concurso. Essa questão foi cobrada pela CEPERJ em 2013 para o cargo de técnico do CEDERJ. Na integração de dispositivos aos microcomputadores, existem 3 tipos caracterizados a seguir: os que operam exclusivamente na entrada de dados, os que operam exclusivamente na saída de dados
e os que operam tanto na entrada como na saída de dados, dependendo do momento em que são utilizados. 3 exemplos desses dispositivos, um de cada tipo, 1, 2 e 3, são respectivamente: alternativa A, pendrive, teclado e scanner; alternativa B, teclado, plotter e disco rígido; alternativa C, impressora, scanner e webcam; alternativa D, webcam, pendrive e impressora; e alternativa E, disco rígido, impressora e plotter. Com base no que nós vimos já na nossa primeira videoaula, responda você aí, qual é a alternativa correta? Acertou quem respondeu a alternativa B, teclado, plotter e disco rígido. Além da classificação dos periféricos, temos algumas questões em que é cobrado o conhecimento do concursando sobre a funcionalidade desse equipamento. Exatamente para que ele serve, como ele funciona. Vamos ver um exemplo? Essa questão aborda exatamente esse assunto. Vejamos. No sistema operacional Windows, os dispositivos tais como mouse, touchpad e trackball são usados para: alternativa A, solicitar uma resposta do usuário sobre uma questão do sistema; alternativa B, controlar a transmissão dos dados no sistema; alternativa C, controlar a posição do cursor na tela do sistema; alternativa D, representar uma ação ou objeto no sistema; e alternativa E, informar sobre algum acontecimento do sistema. Então, algumas questões de informática trazem nomes em inglês e que não são muito comuns no nosso vocabulário. Por isso você tem que ter um pouco mais de conhecimento sobre a parte de informática. Neste exemplo, touchpad e trackball são mouses utilizados como dispositivo apontador, logo é um periférico de entrada de dados. Acertou quem respondeu alternativa C, controlar a posição do cursor na tela do sistema. Nessa videoaula você aprendeu a classificação dos periféricos. Aprendemos que os periféricos são hardwares externos e que são utilizados na entrada e saída de dados do computador. E a classificação dos periféricos é periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Na próxima videoaula vamos falar um pouco mais sobre os hardwares e vamos estudar desta vez os hardwares internos ou dispositivos internos. Até a próxima!